Você já imaginou Lampião, o temido rei do cangaço, sendo mandado de castigo? Pois é, meus amigos, essa história é mais do que verdadeira. Em uma época onde a lei do mais forte prevalecia, até o mais feroz dos cangaceiros teve que enfrentar a autoridade de uma professora. E o que aconteceu quando ele foi colocado de castigo? Vamos te contar essa história. Mas fique tranquilo, não foi apenas uma simples punição escolar. O que se seguiu foi uma verdadeira aula de resistência, estratégia e, claro, muita astúcia cangaceira. Em um vilarejo do sertão, Lampião, acostumado a ser temido por todos, se viu em uma situação inusitada. Uma professora decidida a lhe dar uma lição. E quando ela mandou Lampião ficar de castigo, o que parecia ser uma simples repreensão, virou um verdadeiro desafio. A famosa frase "vai ficar de castigo" nunca teve tanto peso. O que será que aconteceu quando a professora desafiou o próprio rei do cangaço? Prepare-se, porque o que vem por aí é uma história que mistura humor, inteligência e, claro, a verdadeira essência do sertão. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Sangue no Sertão e dizer nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos saber de onde vem a força do nosso sertão. O sertão, como sempre, era um lugar de regras próprias e muito respeitado por aqueles que o habitavam. Para Lampião, a palavra de um coronel ou de um fazendeiro não era questionada. Sua fama se estendia por toda a região, e o simples som de seu nome fazia até os mais destemidos tremerem. Porém, naquele dia, no vilarejo onde o rei do cangaço havia decidido passar, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que ele jamais imaginaria. Lampião, com seu inseparável chapéu de couro, espada e rifle, chegou ao vilarejo acompanhado de seu bando. Os homens estavam suados, cansados das longas viagens pelo sertão, mas ainda assim, a presença de Lampião dominava o ambiente. Ele entrou na pequena escola local, onde as crianças, de forma assustadora e curiosa, olhavam o homem temido por todos. Lá estava a professora Dona Eulália, uma mulher de forte caráter, que nunca se intimidou com nada. Ela, com seu olhar atento e firme, percebeu a presença do cangaceiro. Dona Eulália já sabia de quem se tratava. Apesar de ser uma mulher simples e com um currículo bem longe das armas e da guerra, ela tinha algo que o rei do cangaço jamais imaginou: coragem. E mais, ela não ia deixar passar o desrespeito do cangaceiro, por mais temido que fosse. Lampião entrou na sala de aula com um sorriso cínico, sem se importar com os olhares dos pequenos alunos. Ele se sentou na cadeira de uma das mesas, seu rifle encostado ao lado, com a certeza de que ninguém se atreveria a questioná-lo. Mas a professora não o olhou com o mesmo respeito. "Lampião, o senhor não tem vergonha. Está invadindo uma sala de aula, perturbando as crianças e ainda se acha o senhor da razão." Dona Eulália não hesitou, e sua voz foi firme como a de uma líder. Ela conhecia o poder de palavras e não se deixava intimidar. "Aqui, senhor. O senhor vai aprender a respeitar como qualquer um." Lampião olhou para ela surpreso. Ninguém, até aquele momento, se atrevera a desafiá-lo de frente, e muito menos uma mulher. Seus homens, que estavam do lado de fora da escola, ouviram o tom de autoridade na voz da professora e se entreolharam desconcertados. Mas para Lampião, isso era apenas mais uma provocação que ele pensava facilmente superar. Ou assim ele acreditava. Castigo? Eu, Lampião, ser punido por uma mulher? O senhor da terra, o rei do cangaço, ser colocado de castigo por uma simples professora? "Senhora, a senhora está brincando comigo, não?" Lampião deu uma risada sarcástica, mas Dona Eulália não flinchou. "Sim, senhor, você vai ficar de castigo. A quem muito é dado, muito é cobrado e é hora de aprender uma lição. Eu não sou qualquer pessoa e aqui no meu domínio, o senhor vai fazer o que eu mandar." Ela deu um passo à frente, determinada. Lampião, que até então estava acostumado a ser o centro das atenções, ficou por um momento sem saber como reagir. A ideia de ser punido por uma mulher parecia absurda para ele, mas o mais absurdo de tudo era a coragem dela. Uma professora em um vilarejo com uma postura de quem comandava mais respeito do que ele jamais imaginara.
Ele, o temido rei do cangaço, em um castigo? Isso poderia ser o começo de algo que ele não estava pronto para entender. Mas, com um sorriso maroto, Lampião aceitou o desafio. Ele se reclinou na cadeira e cruzou os braços, olhando com uma expressão desafiadora. Fique de castigo então, professora. Só que eu vou mostrar ao senhor que no final quem manda aqui sou eu. E assim começou o que seria para Lampião a maior humilhação de sua vida. Dona Eulália, com a calma de quem já lidou com tudo na vida, colocou Lampião no banco da sala e mandou que ele ficasse quieto. Mas o que Lampião não sabia era que o castigo dele seria mais do que ele poderia suportar. Lampião, o rei do cangaço, estava sentando de braços cruzados em uma cadeira de madeira dura, em um cantinho da sala de aula. Ele observava o comportamento calmo de Dona Eulália, que continuava a ensinar as crianças, como se ele não fosse ali. Os meninos e meninas olhavam para ele com curiosidade, mas ninguém se atrevia a rir ou comentar. A cena era no mínimo estranha. O temido Lampião, com sua espada e rifle ao lado, sentado, quieto, como se fosse mais um aluno da sala, mas por dentro ele fervia de raiva. A humilhação de estar sendo tratado como uma criança era algo que o cangaceiro não conseguia digerir. Ele olhava para Dona Eulália com um sorriso irônico. A senhora acha que me pôr de castigo vai mudar alguma coisa? Eu sou Lampião. Quem é a senhora para me mandar ficar quieto? Dona Eulália, com uma calma impressionante, não desviou o olhar de seus alunos. Ela estava ensinando como se nada estivesse acontecendo. Eu sou a professora, Lampião. E aqui, quem manda sou eu. Agora vai ficar quieto e aprender como todos os outros. Ninguém está acima da educação, muito menos você. Lampião estufou o peito, tentando manter sua postura de autoridade, mas por dentro a fúria estava crescendo. Ele não gostava de ser desafiado, muito menos por uma mulher, mas a situação o fazia refletir. Ele, que sempre enfrentou os coronéis, os soldados e os próprios cangaceiros, agora estava sendo tratado como um aluno. E de alguma forma, aquilo mexia com ele de uma maneira que ele não queria admitir. Enquanto ele se mantinha ali em silêncio, a professora continuava sua aula com naturalidade, como se não houvesse mais ninguém ali além das crianças. E mais estranha ainda era a situação. Ninguém na sala parecia surpreso com a presença de Lampião. Eles estavam acostumados com a ideia de que o cangaceiro poderia estar onde quisesse, mas agora, em vez de temer, estavam apenas focados nas lições, como se fosse uma aula qualquer. O tempo foi passando, e Lampião, embora fosse um homem experiente nas batalhas e nos desafios, começou a sentir a pressão. Os minutos se arrastavam e a paciência de Dona Eulália não dava sinais de ceder. Ela, com sua postura inabalável, ia e voltava pelo quadro, corrigindo as crianças e dando lições sobre o que era certo e o que era errado. Aqui, ela dizia, todos aprendem o valor do respeito. Eu não sou de respeitar qualquer professora. Lampião murmurou mais para si mesmo do que para ela, tentando manter sua dignidade. Dona Eulália, porém, não olhou para ele. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Era uma lição que Lampião nunca tinha imaginado que aprenderia. Respeitar não é fraqueza, Lampião. Respeitar é força. E aprender a ser disciplinado é aprender a ser grande de verdade. Vou te ensinar, sim, o valor disso. Lampião não tinha palavras para responder. Ele sempre acreditou que a força vinha de seu punho, de sua espada e de suas armas. Mas ali, naquela sala de aula simples, algo estava acontecendo que ele não sabia como controlar. Ele começou a sentir que o que estava em jogo não era apenas uma questão de poder, mas uma questão de respeito. Respeito que ele nunca tinha considerado necessário. Dona Eulália, sem pressa, fez questão de que Lampião entendesse que até o homem mais feroz precisa ser colocado no lugar e que, por mais forte que fosse, ninguém escapa de uma lição importante. À medida que a aula avançava, Lampião foi ficando cada vez mais pensativo, com o orgulho amassado, mas também com a sensação de que talvez aquilo tudo fosse mais do que ele esperava. Lampião, já suado de tanto desconforto, estava começando a perceber que não era mais apenas o rei do cangaço, mas um homem sendo forçado a enfrentar uma autoridade completamente diferente. Cada vez que ele tentava se recompor,
Dona Eulália estava lá, com sua calma imbatível e olhos imperturbáveis, como uma força da natureza que não recuava diante de nada. A sensação de ser dominado por ela começava a mexer com ele de uma maneira estranha, algo que ele nunca tinha experimentado. Ele, que sempre foi respeitado ou temido em todo lugar que passava, agora estava ali, sendo mantido sob controle por uma simples professora. Os alunos continuavam com suas lições, alheios à cena que se desenrolava ao fundo. A sala estava repleta de uma paz irônica e Lampião começou a perceber que aquela situação estava além de sua compreensão. Ele olhava os meninos e meninas, tão jovens e inexperientes, e se perguntava se eles alguma vez teriam ideia do que estava acontecendo naquele momento. Dona Eulália, sem desviar os olhos de seus alunos, finalmente fez uma pausa em sua explicação. Lampião, ela disse com uma voz suave, mas firme. O castigo não é apenas para você entender que desrespeitar os outros tem consequências. É para você aprender que até mesmo o mais feroz dos homens precisa saber o que é o verdadeiro poder. Não é o poder das armas, nem o medo que você impõe aos outros. O verdadeiro poder é o poder da disciplina e do respeito. Lampião, que até então havia permanecido em silêncio, sentiu uma raiva crescente. Ele tinha enfrentado batalhas com coronéis e soldados, enfrentado emboscadas e sofrido perdas, mas nada disso o havia deixado tão desconcertado como aquelas palavras. Ele tentou resistir, mas mesmo sem querer começou a se sentir pequeno. O que mais o incomodava era o fato de que, naquele momento, ele não podia simplesmente levantar e sair, não sem perder mais do que sua dignidade. Respeito, ele murmurou a palavra soando estranha em sua boca. Ele, o rei do cangaço, nunca tinha considerado isso uma verdadeira medida de força. Respeito significava subordinação, pensava ele, mas ali diante de Dona Eulália, a palavra tomava um significado completamente diferente. Dona Eulália, ao ver que suas palavras começavam a fazer efeito, decidiu ir ainda mais fundo. O castigo não é uma humilhação, Lampião. O castigo é um ensinamento. Todos aqui têm algo a aprender. Você tem algo a aprender também. O sertão não é apenas feito de aço, fogo e pólvora. Ele também é feito de sabedoria, de resistência mental. O cangaço não é só sobre batalha, mas sobre saber viver e resistir. Saber fazer as escolhas certas. Lampião, um homem que jamais se imaginaria sendo ensinado por uma mulher, especialmente uma professora, finalmente se calou. Ele queria refutar, queria gritar que era ele quem governava o sertão, mas algo dentro dele se aquietou. A sensação de estar sendo desafiado em uma arena completamente nova o fez refletir. Havia algo ali em cada palavra dela que tocava no fundo do seu ser. Dona Eulália, percebendo que finalmente havia começado a mexer com a mente de Lampião, deu um leve sorriso. Eu sei que o senhor é um homem de grande coragem e habilidade, Lampião. Mas ser grande é mais do que vencer batalhas. Ser grande é saber reconhecer quando é preciso aprender e evoluir. Só assim, você vai ver que o verdadeiro domínio vem de saber o momento certo de agir. Lampião, ainda em sua cadeira, começou a entender a profundidade da lição. Ele, que sempre se colocou acima de todos, agora estava sendo levado a uma reflexão que nunca imaginara. Para um homem como ele, acostumado a se impor pela força, a verdadeira lição parecia ser que talvez, apenas talvez, a força não fosse suficiente em todos os momentos. Talvez, no final das contas, ele precisasse de algo mais do que suas armas. O tempo parecia se arrastar para Lampião. Cada segundo em que ele estava de castigo, sentado como uma criança na sala de aula, parecia uma eternidade. O orgulho do rei do cangaço estava sendo consumido lentamente. Ele, que sempre fora a figura central de qualquer situação, agora era um mero espectador. Ele se pegava olhando para os meninos e meninas que voltaram a se concentrar nas lições, como se aquela situação não tivesse acontecido, e se perguntava: o que foi que eu fiz de errado? Enquanto Dona Eulália continuava a ensinar, com a calma de quem sabia que cada palavra tinha um propósito, Lampião começou a entender algo muito mais profundo. Ela não estava apenas tentando educar as crianças.
Ela estava usando a sala de aula como um campo de batalha, onde o único inimigo a ser vencido era o próprio ego de Lampião. O cangaceiro havia sido colocado diante de um desafio que ele jamais esperaria. A guerra não era apenas no campo de batalha, mas também na mente. Dona Eulália, vendo que seu castigo estava realmente atingindo o objetivo, não teve pressa em encerrar a lição. Ela sabia que não se tratava apenas de fazer Lampião passar por essa humilhação. Ela queria que ele compreendesse a verdadeira essência da disciplina. Ela queria que ele visse que ser um líder não significava apenas ser temido ou respeitado pela força, mas ser capaz de se autodisciplinar, de entender quando parar, quando ouvir, quando se calar. Finalmente, ela se virou para ele e, com um sorriso sutil, disse: Lampião, qual é o verdadeiro significado de ser o líder de seu bando? O que realmente te torna grande? Porque, veja, todos ali fora te temem, mas temer não é a mesma coisa que respeitar. Não é a mesma coisa que seguir por convicção. Lampião se mexeu na cadeira, sentindo a pressão das palavras dela. Respeitar, convicção. As palavras ecoavam em sua mente. Ele sempre foi o líder pelo medo, pelo poder que exercia. Mas agora, pela primeira vez, ele sentia um desconforto em saber que aquele tipo de poder não era o único que existia. Eu não preciso de lições de uma professora, senhora. Eu sou Lampião, o rei do cangaço, ele disse, mas sua voz soou mais fraca do que imaginava. Ele olhou para ela e nos olhos dela havia uma calmaria que só aumentava sua sensação de impotência. Dona Eulália, sem se intimidar, respondeu com tranquilidade. Não, Lampião, você não precisa. Mas o mundo tem muito mais a oferecer do que um simples domínio com força. Não é só de batalhas que um homem se faz grande. É de sabedoria, de caráter e, acima de tudo, de saber quando usar sua força e quando se calar e aprender. Lampião sentiu o peso dessas palavras. Ele estava acostumado a ter todas as respostas, a ser aquele que sabia sempre o que fazer. Mas ali, naquela sala, ele estava sendo ensinado que talvez fosse hora de escutar mais e agir menos. Ele, que sempre julgou os outros com base na força, agora estava diante de algo que jamais havia considerado. A verdadeira força de um homem não vinha apenas de sua espada, mas daquilo que ele escolhia aprender. A batalha do cangaço não era apenas contra os coronéis, os soldados ou as leis que regiam a terra. Era também contra o próprio ego. Lampião começou a perceber que, por mais que fosse temido, ele também precisava aprender a ser respeitado de uma maneira diferente. A lição de Dona Eulália, embora dura e incomum, era o que ele precisava para evoluir. Ele olhou para ela, agora com um respeito genuíno. Você está me ensinando, professora, disse ele um pouco surpreso consigo mesmo. Mas o que é que o senhor da Guerra do Sertão precisa aprender com uma mulher? O que uma simples professora pode me ensinar? Dona Eulália sorriu tranquila e se aproximou dele. O senhor da Guerra do Sertão precisa aprender a ser mais do que um homem de guerra, Lampião. Precisa aprender a ser um homem de sabedoria. Só assim você será respeitado por completo. Lampião, em silêncio, se recostou na cadeira. Pela primeira vez, ele estava ouvindo algo que fazia sentido. Algo que ele jamais imaginaria ouvir. Ele estava sendo desafiado, não pela espada ou pela força, mas pela sabedoria e pelo conhecimento que ele ainda não tinha. O tempo parecia ter parado para Lampião, sentado na cadeira observando o que antes ele teria considerado uma simples mulher, com uma simples lição. Mas agora ele estava sendo desafiado de uma forma que jamais imaginou. Dona Eulália, com toda a sua calma e confiança, estava desmantelando as defesas mais profundas de Lampião. Ele não sabia como reagir. Suas palavras de orgulho e força estavam ficando cada vez mais vazias. E a presença de Dona Eulália, sem sequer levantar a voz, fazia mais impacto do que qualquer rifle ou espada. Você está me vencendo com as palavras, professora. Lampião disse, seus olhos focados na mulher. Era a primeira vez que ele se sentia tão vulnerável. Não pela espada ou por qualquer ameaça física, mas pelo entendimento de que havia algo maior que o simples ato de lutar. Dona Eulália se aproximou,
com a serenidade de quem compreende o que estava acontecendo. Não, Lampião. Eu não venço. Você. Você é um homem de grande coragem. O que eu estou tentando mostrar é que há mais na vida do que batalhas e vitórias físicas. Eu te desafio a olhar para o que é verdadeiro poder. Quando o Senhor perceber isso, será o verdadeiro líder do sertão. Não só pela espada, mas pela sua capacidade de ensinar, de ser justo e sábio. Lampião, ainda em silêncio, começou a refletir sobre aquelas palavras. Para ele, o cangaço sempre foi sobre força, coragem e uma luta implacável contra aqueles que queriam tirá-lo da sua terra. Mas agora, algo estava mudando. Ele sentia que, por trás daquela mulher simples, havia um poder maior que ele precisava compreender. Ele sentia que estava sendo desafiado a mudar sua própria visão sobre o que significava ser grande, ser líder. Enquanto Dona Eulália falava, ele olhou para os alunos ao redor, que agora estavam observando atentamente. Para os meninos e meninas, aquela cena não era mais algo extraordinário, mas para Lampião a situação era completamente nova. Ele sentia que estava sendo visto de uma forma que nunca imaginou ser possível. Eu entendo, senhora. Lampião disse, suas palavras mais suaves do que ele esperava. Eu sempre acreditei que a liderança era uma questão de força e autoridade, mas agora vejo que há algo mais, algo que eu nunca considerei. Dona Eulália sorriu com um brilho nos olhos, satisfeita com o progresso. Você já é um grande líder, Lampião, mas ser grande é ser completo. E ser completo é entender que até a maior força precisa de sabedoria para ser usada da melhor maneira. Isso é o que os verdadeiros líderes sabem. Lampião ficou em silêncio. O castigo que ele achou ser uma humilhação agora começava a se revelar como uma grande lição. Ele, que havia sido o mestre das batalhas, agora se via diante de algo que não sabia como dominar. A arte de ser sábio, de ser respeitado por algo mais do que a força. Ele sentia uma admiração inesperada por Dona Eulália, que, com palavras calmas e uma atitude firme, havia conseguido lhe mostrar que o verdadeiro poder era mais do que os limites da espada e do rifle. Por mais que fosse difícil, Lampião começou a perceber que ele precisava se transformar. Ele precisava aprender a ser mais do que o rei do cangaço. Precisava aprender a ser um homem completo, e essa sabedoria, que ele nunca procurou, estava ali diante dele, como um tesouro escondido. Ele, o homem temido por todos, agora estava aprendendo que, para ser realmente grande, ele precisava de mais do que força. Ele precisava de sabedoria. Eu entendi, senhora, disse Lampião mais tranquilo, sua voz agora cheia de respeito. Mas me diga, o que mais o senhor do cangaço precisa aprender além disso? Dona Eulália, com uma expressão serena, olhou para ele e respondeu, com um sorriso. Agora, Lampião, você precisa aprender a ensinar os outros o que aprendeu. E, acima de tudo, ensinar a si mesmo a ser um exemplo do que realmente significa ser grande. Lampião, ainda sentado na cadeira, começou a entender as palavras de Dona Eulália de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Ele, o rei, do cangaço, o temido Lampião, estava agora diante de um aprendizado que estava além de qualquer batalha travada no sertão. Sua luta não seria mais contra coronéis ou soldados, mas contra algo mais profundo, a sua própria visão sobre o que significava ser grande, ser respeitado, ser um verdadeiro líder. Dona Eulália, percebendo a mudança sutil em Lampião, se aproximou ainda mais, com a calma de quem compreende o verdadeiro valor da disciplina. Ela sabia que aquele momento era crucial, que Lampião começava a perceber que a verdadeira força vinha de dentro. Agora, Lampião, ela disse, o maior desafio será se permitir aprender. Não é fácil para um homem como você, acostumado a ser temido, aceitar que o respeito verdadeiro vem de ações e palavras, e não apenas do medo. Lampião, com os olhos fixos nela, balançou a cabeça em sinal de compreensão. Ele olhava para os alunos que agora estavam mais tranquilos, como se percebessem que algo estava se transformando diante de seus olhos. A sala, antes uma arena de disputa, agora parecia ser um espaço de aprendizado, onde até o rei do cangaço estava aprendendo uma lição. Ele não sabia como reagir, mas sentia uma estranha sensação de paz dentro de si,
algo que ele nunca sentiu em todas as batalhas, que travou. Então, senhora, Lampião disse com a voz agora mais suave, o que mais devo aprender para ser, de fato, um grande homem? Dona Eulália sorriu, não de forma triunfante, mas com um sorriso gentil, como se estivesse conduzindo Lampião a um caminho que ele agora começava a ver com clareza. A verdadeira grandeza, Lampião, não é medida pelas vitórias que você conquista ou pelas batalhas que ganha. Ela é medida pela capacidade de transformar sua força em algo que beneficie os outros, de ser um líder que inspira e ensina. Você é um homem forte, mas a verdadeira força é saber quando usar essa força com sabedoria. Lampião ficou em silêncio por um momento, digerindo as palavras dela. Ele, o homem que sempre foi impulsionado pela força, que viu a batalha como a única forma de resolver tudo, agora estava sendo desafiado a ver o mundo de uma maneira completamente diferente. Ele havia aprendido a ser um grande líder do cangaço, mas agora entendia que havia mais a aprender. Então, para ser um verdadeiro líder, ele murmurou, não é sobre ser temido, é sobre ser respeitado pelo que faço e pelo que sou. Pelas minhas escolhas. Dona Eulália assentiu satisfeita. Exatamente, Lampião. Não é o medo que faz um líder ser grande, é a coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando ninguém está olhando. A coragem de mudar, de aprender e de ensinar aos outros a mesma lição. Isso é ser um líder verdadeiro. Lampião se levantou mais uma vez sentindo o peso daquelas palavras. Ele que sempre havia dominado os outros pelo medo e pela força bruta, agora estava sendo desafiado a dominar a si mesmo, a transformar suas próprias fraquezas em pontos de força. E mais do que isso, ele estava sendo ensinado que o verdadeiro poder não vinha de sua espada, mas da sua capacidade de se entender e se respeitar. Eu entendi, disse Lampião, sua voz firme, mas com um novo respeito. A senhora tem razão. Nunca pensei dessa forma, mas no fundo, eu sempre soube que para ser o rei do sertão, eu teria que ser mais do que um homem de guerra. Agora, eu entendo o que é ser realmente grande. Dona Eulália sorriu novamente, como se tivesse completado sua missão. Agora, Lampião, você pode sair desta sala com mais do que um simples castigo. Você pode sair com a verdadeira sabedoria que um líder precisa. Lampião olhou ao redor, seus olhos agora mais calmos, mas com uma nova percepção sobre o que ele precisava ser. Ele sabia que sua jornada no sertão não estava apenas ligada à luta e à violência. Ele tinha agora uma nova missão: ensinar, aprender e, acima de tudo, ser um líder que merecia o respeito não pelo medo, mas pela sabedoria. A luz do sol começava a penetrar pelas janelas da pequena escola, iluminando o rosto de Lampião, que agora parecia mais calmo, mais centrado. Sua postura, antes arrogante e desafiadora, estava suavizada por um novo entendimento, uma transformação interna que ele nunca imaginou possível. O cangaceiro, conhecido por sua força imbatível e coragem sem igual, agora começava a ver o mundo com outros olhos. Dona Eulália o observava atentamente e, com o sorriso de quem sabia que seu trabalho estava prestes a dar frutos, ela fez uma pausa na aula. Ela sabia que, apesar de tudo, Lampião estava pronto para a última lição. E aquela lição não seria dada por palavras, mas por ações. Agora, Lampião, Dona Eulália disse, sua voz suave, mas cheia de autoridade, o verdadeiro teste vai começar. Não é mais sobre ser o homem mais forte do sertão, mas o homem mais sábio, aquele que lidera não pela espada, mas pela palavra, aquele que transforma os outros com suas escolhas. Lampião olhou para ela, o olhar agora mais introspectivo. Ele sabia que ela estava certa. Até então ele pensava que ser líder era ser o mais temido, o mais feroz. Mas o que Dona Eulália lhe ensinara era que a verdadeira força vinha de saber quando usar a força, quando ensinar e, acima de tudo, quando respeitar. E como faço isso, professora? Lampião perguntou, mais humilde do que jamais imaginou ser. Como faço para ser um homem de sabedoria? Dona Eulália, com a calma de sempre, indicou o quadro negro, onde já estavam escritas algumas palavras: sabedoria, respeito, ensinamento. Ela se aproximou dele e, com um gesto simples, disse:
Você já começou, Lampião. A primeira parte é reconhecer o valor do conhecimento. Agora, sua missão é transmitir isso. A verdadeira liderança é quando você é capaz de tocar o coração das pessoas com suas ações. Quando, ao invés de espalhar o medo, você espalha o exemplo. Lampião olhou para os alunos que o observavam, agora com uma curiosidade respeitosa, e sentiu algo diferente. Ele não era mais apenas o cangaceiro temido. Ele era alguém que, se quisesse, poderia ensinar a todos ao seu redor. Eu entendo. Senhora, ele disse, suas palavras refletindo uma mudança clara. Eu não vou ser apenas o homem que desafia o exército, mas o homem que ensina os outros a vencerem de forma sábia. Eu vou ser o líder que respeita, que sabe quando ser firme, mas também quando ser justo. Dona Eulália sorriu, vendo que sua missão estava sendo cumprida. Isso mesmo, Lampião. Agora, o sertão precisa de mais do que um líder guerreiro. O sertão precisa de alguém que guie com a mente e o coração. Alguém que seja exemplo para os outros. E você, Lampião, tem o poder de fazer isso. Lampião, tocado por aquelas palavras, olhou para os alunos mais uma vez. Agora, ele não via mais crianças assustadas com sua presença, mas pessoas que poderiam aprender, que podiam olhar para ele não com medo, mas com respeito. Ele, que sempre foi o temido, agora começava a ser o admirado. Eu vou mudar, professora, Lampião afirmou com um sorriso genuíno, que raramente aparecia em seu rosto. Eu vou ser o homem que o sertão precisa. E o que o sertão precisa não é de mais batalhas, mas de sabedoria. E eu vou espalhar essa sabedoria. A lição estava completa. Lampião não era mais o cangaceiro que invadia vilarejos, mas o homem que poderia liderar com mais do que força. Ele agora entendia que o verdadeiro poder vinha da capacidade de influenciar, de ensinar e de ser um exemplo para os outros. Lampião, o temido, o imbatível, agora estava pronto para ser algo, mais um verdadeiro líder.